Trump disse que o presidente russo Vladimir Putin poderá ir aos Estados Unidos para assistir pessoalmente à Copa do Mundo de 2026, dependendo do que acontecer. O presidente norte-americano disse que o sorteio da Copa do Mundo, que define as partidas do torneio, vai ser no Kennedy Center, em Washington, no dia 5 de dezembro. O anúncio foi feito ontem no Salão Oval da Casa Branca, inclusive com a participação do presidente da FIFA, Gianni Infantino. O presidente dos Estados Unidos aproveitou a presença dos jornalistas para contar que recebeu uma foto de Putin. A imagem é da semana passada, de quando eles se encontraram no Alasca para falar sobre o fim da guerra na Ucrânia. O encontro foi definido por Trump como muito produtivo, apesar de um acordo de paz não ter sido fechado. Bom, é engraçado, né, Bruno? É engraçado essa relação do Trump com o Putin, né? Porque parece que tem uma certa admiração, mas de qualquer forma uma tensão entre os dois países, é claro, historicamente, e o Trump tenta, de certa maneira, apaziguar os ânimos e sair com os créditos do cessar-fogo, né, nessa guerra na Ucrânia. Diego, eu acho que essa última fala tua, essa última parte da tua fala é o mais importante, né? O que eu acho que tem aí é uma tentativa do Trump de sair como grande vencedor, né, como grande articulador do fim da guerra da Ucrânia. Me parece que os Estados Unidos têm uma relação problemática não só com o Putin, mas com todo o aparato russo quando a gente está falando de eleições, né? Não tem aqui nenhuma prova, nenhuma evidência, mas tem um monte de pequenas anedotas fáticas aí que mostram que a Rússia ajudou em grande parte na interferência de eleições nos Estados Unidos, né? Então, ao mesmo tempo em que o Trump tem essa disposição em acabar com a guerra e tentar, né, capitalizar em cima disso, ao mesmo tempo me parece que ele tem uma dívida pessoal, uma dívida política com o Putin, e isso tem que ser pago de algum jeito, né? Isso tem que ser, não dá para simplesmente rifar uma potência como a Rússia, que abastece aí boa parte dos aliados dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que esse tipo de aliança ou esse tipo de comportamento dos dois presidentes, ele é muito pragmático, né? Assim, muito pragmático. E se a gente está falando de pragmatismo, se tem uma população no mundo que é pragmática, são os americanos, né? Então o Trump vai mudar de posição quantas vezes for necessário, vai morder e assoprar a Rússia ou a Ucrânia quantas vezes foram necessárias, até que os Estados Unidos se saia bem de um jeito ou de outro, né? Então eu acho que não tem aí muita novidade. Eu acho que a novidade é um pouco isso que você chamou a atenção e que eu reforço, que é essa tentativa do Trump capitalizar em cima de um conflito que também não é novidade, mas eu acho que o fato dele ter recebido o Zelensky, agora está disposto a receber o Putin em território contínuo americano, não só no Alasca, né? Eu acho que é uma sinalização de tentativa de capitalizar em cima. Ali, tem também a questão de o Putin não viajar para muitos países do mundo porque tem uma ordem de prisão internacional, né, contra ele. Ele pode ser preso a depender do país que ele desembarcar. E o Trump coloca como possibilidade ele assistir a Copa do Mundo em loco lá nos Estados Unidos. Isso significa dizer que o Trump está se colocando como acima disso, né, dessa ordem de prisão. Vale lembrar que o Putin não veio ao Brasil, inclusive, por causa disso, né, porque tinha a possibilidade de ser preso. Então, o que o Trump está fazendo é, de uma certa maneira, mandar um recado duplo, né? O primeiro é o de que ele está acima, né, dos acordos internacionais, ele pode fazer qualquer coisa, ou seja, no país ele que manda, alguma coisa desse tipo. E a outra coisa é que depois desse encontro, o Trump aproveitou para, de uma certa maneira, tirar vantagem desse encontro que aconteceu no Alasca, né, com o Putin, para dizer duas coisas. A primeira, reforçar a ideia, que não tem nenhum lastro na realidade, mas a ideia de que se ele fosse presidente no momento em que começa o conflito entre Rússia e Ucrânia, a guerra não teria acontecido. Como se o Trump fosse possível ocupar um papel em que ele poderia parar a guerra
se ele fosse presidente naquele momento. Então, ele, de uma certa forma, atribui a responsabilidade, inclusive pelas ações, né, que a Rússia tem tomado e pela posição do Putin, como sendo, digamos, um desarranjo diplomático que não teria acontecido se ele fosse presidente naquele momento, né, como se ele fosse uma espécie de salvador do mundo, o que não faz o menor sentido, mas, enfim, ele utiliza isso para dizer que, então, inclusive para dizer quanto a permanência dele na presidência seria boa para a paz mundial, alguma coisa assim. E a outra coisa é que ele aproveitou isso para, enfim, já trazer de novo aquela ideia de que as eleições foram fraudadas, de que ele não perdeu a eleição, mas que, enfim, foi tirado dele, etc. Então, ou seja, o Trump tem essa posição com relação ao Putin, que é uma posição que, basicamente, o Putin é a única liderança política que tem o respeito do Trump. O Trump não respeita absolutamente ninguém, não tem nenhum apreço por nenhuma liderança ou minimamente qualquer relação mais automática. Ele é desrespeitoso com diferentes lideranças, mesmo, por exemplo, no caso do presidente da França, ele é desrespeitoso com todo mundo, exceto o Putin. Porque, enfim, tem receio do Putin, né? E o Putin, de uma certa forma, não joga o mesmo jogo que, por exemplo, democracias na Europa, né? Então, o Putin, ele vai agir da maneira como ele achar que deve agir, como um autocrata, e vai tomar qualquer posição contra Donald Trump se for preciso. Então, o Trump, muito sabiamente, né, se utiliza disso e acaba, de uma certa forma, demonstrando esse respeito, mas vale lembrar que é uma relação um pouco de amor e ódio, né, porque, de uma certa forma, é a única liderança que o Trump realmente, publicamente, mostra qualquer tipo de receio ou respeito, é o Putin.